medo, porque a gente vai dar valor para certas coisas depois que perde. No vídeo anterior eu falei, não era tempo de pastorear nada, não era tempo de ficar cuidando, pôr a mão na cabeça dos outros, não era tempo disso não. Olá, meu nome é Carla, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos agora ao quadro Análise das Notícias. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe com alguém. Então vamos lá. O assunto que abordaremos nesse vídeo, pessoal, é sobre a soltura do pastor Davi Passamani. Para quem não está a par do que aconteceu, por que ele foi preso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Durante um culto, quando ele estava lá, louvando, no período do louvor, a polícia pegou e levou ele preso. Porque ele está respondendo alguns processos com acusação de abuso contra mulheres. Então ele passou esse período na cadeia, na prisão. Ele faz depois esse vídeo, depois que ele foi solto. Então vamos ao vídeo, que depois eu vou comentar sobre ele. Essas coisas que eu não consegui fazer nos encontros que eu passei, nos retiros. Queria agradecer algumas pessoas especiais, algumas pessoas que fizeram parte dessa mudança. Lá dentro eu pude ver que elas não foram pessoas que queriam o meu mal. A primeira pessoa que eu quero agradecer é o pastor Anderson Silva. Não por tudo que ele falou e toda a perseguição que nós tivemos nos embates, mas quando eu saí, alguém me disse que o pastor Anderson Silva não se alegrou por eu falar. E eu vi uma humanidade incrível da parte dele, uma compaixão. E desde o dia que o pastor Anderson Silva começou a fazer suas denúncias ou a pegar no meu pé, a minha vida revirou. Mas se fosse para encontrar esse Jesus que eu estou encontrando, eu não posso reclamar disso. Pelo contrário. Então, meu primeiro agradecimento é para você, Anderson Silva, por ter tido compaixão. Obrigado. E eu lutei por uma igreja, mas eu nunca lutei pela minha família. Eu comecei uma nova igreja, eu pensei que aquilo preencheria minha alma, eu seria preenchido, e eu não fui, porque no fundo o que causava um vazio em mim não era a falta de pregar, do púlpito, do glamour, da fama. O que mais fez falta foi a minha família. Hoje eu estou divorciado, mas no dia 23 de março eu comemoraria 10 anos de casamento. Nunca demos o valor devido a essas comemorações, porque sempre estávamos envolvidos com algo em nome de Deus que parecia ser maior. Em 10 anos nunca comemoramos. Eu não estou com saudade de ser pastor, eu estou com saudade de ser pai, estou sentindo falta de ser marido. Hoje eu acordei com vontade de ter uma família, sentar numa mesa e dizer que aquilo era tudo de mais importante que eu já tive na minha vida. Sabe o que é mais estranho? É que eu salvei milhares de filhos de alguém e eu estou longe dos meus. Eu salvei milhares através da unção de Deus. Milhares de casamentos. E eu perdi o meu. Fiz tanto pelos outros que eu acabei esquecendo dos meus parentes, da minha família, principalmente os da minha casa. Então eu estou aqui para te dizer que o que eu perdi de maior valor não foram meus bens, o glamour de um nome poderoso das canções. Eu lembro que lá na cadeia eu falava muito isso. Eu falava para alguns presos que se converteram, eu falava: olha, aqui não tem prateleiras aqui. Aí eles falavam: por que você está falando isso? Eu falei: porque não tem onde pôr o troféu. O troféu, o glamour, os diplomas, as conquistas, desde de crimes a coisas boas, elas não podem entrar aqui. A cadeia piora
quem é ruim, mas ela melhora quem é bom. Melhorou. Aquele lugar melhorou muito. Eu dou valor pra água, eu dou valor pra música, pro som. Eu dou valor pra tudo. Medo, porque a gente vai dar valor pra certas coisas depois que perde. E eu perdi pra dar valor. Quero deixar bem claro. A falta de família. Eu sinto falta da minha família. Eu nenhum púlpito. Aplausos. Manifestações da glória. É mais importante do que uma mesa no domingo. Olhar para aqueles filhos, netos. Mas a vida sozinha é horrível. Ela é solitária, ela é deprimente. Acordar e colocar a mão do lado e descobrir que você tem alguém é a coisa mais importante. Os títulos, os prêmios das canções que eu compus, eu trocaria tudo isso agora para sentar na mesa com minha família e dizer: eu amo vocês. Eu voltaria no tempo para poder comemorar os aniversários de casamento de quem sempre lutou do meu lado, com todos os problemas, todas as indiferenças que havíamos entre um e outro. A gente foi muito feliz. E eu amo até hoje. Eu te amo até hoje. E o vazio que eu sinto, e talvez só sendo transformado para enxergar isso, e humilde o suficiente para passar por cima de tudo. Minha família foi a única coisa que me fez falta, e era tudo que eu descobri que estava causando um grande vazio. Eu vou dar um tempo nessa rede e nas outras. Fiz alguns votos com o Senhor lá dentro e tenho cumprido. E agora eu quero entregar essa rede, porque eu vou me dedicar ao arrependimento do que eu perdi de maior valor, que é a minha família. Então, o que vocês acharam? Antes mesmo de eu falar a minha opinião, eu queria passar o vídeo aqui do Anderson, tá? Do pastor Anderson Silva, falando sobre o Davi Passamani quando ele foi preso. Aí vocês vão entender melhor. Vou passar aqui. O grande dia chegou, mas esse dia não é celebrado com zombaria, como um sentimento de vingança, né? Até porque vingança não é justiça. Eu, particularmente, fico muito pesaroso de assistir uma cena como essa, de um pastor algemado sendo preso pelo motivo errado. O motivo certo da prisão de um pastor é a pregação do evangelho e não a distorção do seu chamado, né? Eu sou um dos protagonistas de toda a pressão que foi feita contra Davi Passamani nos últimos 4, 5 anos, além do doutor Rafael, advogado em Goiânia, da doutora Thaísa também, advogada, que protagonizou, né, a defesa das vítimas de Davi Passamani. Motivo de alegria, justiça, motivo de tristeza, um pastor ser preso. E nós devemos aprender com essa situação em 2 caminhos. O primeiro, caminho pastoral. Pastores, acordem. Deus já se exauriu de tantos recados que mandou aos pastores que não apenas estão cometendo pecado, mas crime, ok? E crime a gente não trata restritamente como pecado. Crime é crime e ele tem que ser denunciado. E o segundo caminho de reflexão é o da própria igreja. Abusadores sexuais, agressores de crianças e mulheres amam o ambiente religioso por causa da suposta pureza de coração. Não julgueis, não atire a primeira pedra que não tem pecado. E nós abrimos caminho para que abusadores façam vítimas dentro da igreja do Senhor Jesus. E faço um apelo aqui a toda vítima de violência doméstica, a toda vítima de crime sexual praticado no ambiente religioso. Você não está indo contra Deus, você não está tocando no ungido do Senhor. Pelo contrário, você está tendo um grande ato de amor. Todos os abusadores precisam ser denunciados. Eles não param. Quem bate uma vez em uma mulher não vai parar. Quem abusa a primeira vez sexualmente de alguém não vai
parar e a denúncia precisa ser feita, ok? Se ame, se respeite como alguém criado à imagem e semelhança de Deus e denuncie. Não há nenhuma alegria nisso, né? Só reflexão e pesar. Justiça não é vingança, vingança não é a justiça, nem a dos homens, nem a de Deus. A justiça foi feita, mas não é motivo de alegria. Estou muito triste pela vida dele, né? Ter chegado a esse ponto. E aí, o que vocês acharam? Gente, no primeiro momento, eu creio assim que a gente tem que ter muito cuidado ao falar. Nós temos que ter cuidado para não sermos precipitados. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. O pastor Davi Passamani passou por essa situação aí, que foi um grande escândalo, né? Escandalizou, as pessoas ficaram realmente, assim, pasmas de ver. Então, quando o escândalo vem, né, de pessoas que estão nessas posições de liderança, vira um grande incêndio numa floresta. Por quê, gente? É algo que pasma as pessoas, que assusta, não é? Mas, olha, quando ele fala lá, alguns pontos que eu observei na fala de Davi, eu achei interessante. Quando ele fala que ele foi desconstruído na cadeia, que, né, ele até citou, não fale que eu sou como os apóstolos que sofreram perseguição, e não é mesmo. Porque os apóstolos, os profetas, iam parar na prisão, não porque eles estavam contra a palavra, fazendo coisas contra a palavra de Deus, não. Eles iam parar na prisão por causa da palavra, por guardar os mandamentos do Senhor. E não foi o caso dele. Pelo contrário, ele infringiu os mandamentos do Senhor, não é? Agora ele tem a consequência do divórcio, porque infringiu o mandamento de Deus. Infringiu a lei dos homens. Então a lei veio para ele como viria para qualquer outra pessoa que fizesse esse tipo de coisa. Mas quando ele falou que ele foi desconstruído, eu achei interessante. Porque ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando ele refere-se assim, que as pessoas, né, do lado passado, os apóstolos, os homens de Deus, eles iam parar na cadeia, mas ele foi para a cadeia para se tornar um homem de Deus. Eu achei um ponto bom aí, um ponto de reconhecimento de falhas, de pecado, né? Ele começa a reconhecer pela fala dele que eu estou aqui analisando. Esses significantes, quando a pessoa traz, quer dizer muita coisa. Essa palavra que ele usou, desconstruído, desconstrução. Realmente, no vídeo anterior eu falei, vocês podem conferir aqui no meu canal, quando ele foi preso, eu disse no meu vídeo que não era tempo de pastorear nada, não era tempo de ficar cuidando, pôr a mão na cabeça dos outros, não era tempo disso não. Era tempo dele se arrepender, né, de fato, e que era tempo dele se consertar, ou seja, ficar diante de Deus pedindo misericórdia para a sua própria vida. Ele cita o Anderson Silva, né, de uma forma respeitosa, falando que, né, que ele ficou sabendo, que ele ficou triste dele estar lá. Quem é que fica alegre, gente, de ver um pastor de uma igreja e parar na cadeia? Isso é um escândalo no evangelho, isso aí denigre, não é só ele não, é a todos nós. Pois ele falou, né, que eu achei muito bom, quando ele cita que não está falando mais como um pastor. Ó, joia! Está reconhecendo que não é tempo de ficar pastoreando mesmo, não. É tempo dele ser cuidado. É tempo dele estar na presença de Deus. É tempo dele buscar o Senhor. É tempo dele falar com Deus, Senhor, faz em mim o que tu queres. E ele vai sofrer consequência como está sofrendo e vai correr essa consequência o resto da vida, infelizmente. Agora, quando o escândalo vem de pastor, e ainda mais um pastor conhecido, cantor, né? É complicado.
Então ele tem mesmo ir pro pé de Jesus e ficar lá quietinho, deixando Deus trabalhar na vida dele. Nos outros discursos anteriores, quando ele chegava para falar, era sempre aquela conversa de eu fiz a igreja, aquela igreja eu ajudei a construir, que não sei o quê, e ficava só, colocando aquilo como se fosse uma prioridade, sendo que ele estava ali doente espiritualmente. Como pessoa que está doente espiritualmente pode cuidar de outros? Tem que primeiro procurar ajuda. Outra palavra que ele falou que eu achei interessante. Ele falou que está com muita saudade da família. Um outro positivo, muito bom, Os discursos dele estão sendo bem diferente daqueles anteriores. Outro ponto, gente, que eu quero aqui frisar, não só pela situação de Davi para Samani, mas a situação de todos aqueles que às vezes têm coisas na vida que precisa, além de um tratamento espiritual da parte de Deus, na vida da pessoa, na nossa vida. Todos nós estamos passíveis de pecar. Ninguém é super homem e nem super mulher. Se a gente não vigiar, a gente cai. Mas tem uma coisa importante que eu quero falar com vocês aqui. Se a coisa tá difícil, gente, se tem situações que é necessário buscar um profissional. Eu acredito que esse rapaz, ele está precisando de uma ajuda com um psicólogo, sabe? Uma ajuda também com um psiquiatra. Porque nós temos que entender, gente, as nossas fraquezas. Há muitos anos atrás, eu pensava assim, crente não precisa disso, não precisa de psicólogo, não precisa de nada disso. Gente, Deus deixou os médicos também para nos ajudar. Primeiro é Deus, com certeza. O Senhor em primeiro lugar, tá? Primeiro lugar. Agora, tem questões na vida da pessoa que às vezes é situações que tá prejudicando aquela pessoa de desenvolver espiritualmente. E são coisas que poderiam ser resolvidas se a pessoa pensasse assim, poxa, estou precisando de um psicólogo. Estou precisando levar minhas questões para ele. Gente, não é bicho de 7 cabeças isso. Porque Deus deixou os médicos, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde aí para ajudar a nós. Eu creio firmemente que ele precisa de uma ajuda, sim, de um profissional. É a minha opinião, tá? Porque esses problemas, quando a pessoa passa por esse tipo de problema, é muito perigoso esse problema voltar. Então ela precisa, às vezes, de um tratamento, para ver o que está acontecendo. Há situações que a pessoa é liberta de uma vez, glória a Deus. Eu creio que o Senhor liberta mesmo e pronto, e está na bênção. Agora tem pessoas que são mais fracas e a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. O que vai contar para a gente entender que realmente está arrependido? Daqui em diante. Quando ele fala que vai ficar fora das redes sociais, ótimo. Outro ponto. Um momento para ele estar buscando, se fortalecendo espiritualmente. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.